Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, a fim de mostrar um pouco como é que o poder é exercido no país. Os senhores conhecem o poder por fora e nós procuramos mostrar o poder por dentro. Aqueles que detêm o poder, que são das instituições públicas e privadas. Hoje eu tenho o professor Leandro Piquet Carneiro, de tradicional família de juristas e de homens públicos, que é do Instituto das Relações Institucionais da USP, e a sua área de especialização é de crime organizado, trabalho policial, polícia e segurança pública em geral. E como hoje o Brasil vive uma crise nesse setor, nós achamos que valeria a pena discutir no nosso programa Anatomia do Poder quais são as saídas e os problemas que enfrentamos. Professor Leandro, eu muitas vezes tenho me manifestado nessa matéria de segurança pública, dado pareceres, inclusive, na interpretação da Constituição, minha área é muito mais de direito constitucional, interpretando o artigo 144 e entendendo que nas investigações policiais caberia ao delegado a presidência da investigação sem interferência do Ministério Público, que fala que é matéria, o parágrafo 4º do 144, exclusiva do delegado. E dado pareceres para a Polícia Federal, às vezes contestando a participação do Ministério Público, embora relevante, é uma instituição que é parte também e não poderia ter essa imparcialidade daquilo que é o vestíbulo da entrada do processo numa investigação. Mas o problema transcendeu de muito a Polícia Civil, a Polícia Militar. Hoje estamos com uma crise, sentindo que os agentes carcerários têm muito receio de participar. Um agente carcerário que está trabalhando numa penitenciária, se tiver família, sabe que sua família corre risco permanente se não fizer aquilo que os donos das quadrilhas que estão na prisão comandam ainda de fora. E não é tão fácil equacionar o problema. Mesmo quando a Polícia Militar entra para tentar apaziguar conflitos lá dentro, os soldados da Polícia Militar estão todos mascarados, têm medo de serem reconhecidos. Como é que o amigo vê o grande problema da crise carcerária no Brasil? Doutor Leandro, eu começo dizendo o seguinte: entre os meus defeitos acadêmicos, eu tenho o de não ser jurista. Então, eu sou um economista e um cientista político, toda a minha especialização foi nessa área. Então, juristas e cientistas políticos e economistas tendem a ver os problemas de uma maneira muito diferente, né? Quer dizer, obviamente, o meu conhecimento sobre o marco legal do problema é muito pequeno. Eu me detenho muito na questão da economia do crime, da organização do crime, e eu acho que exatamente esse problema que estamos enfrentando hoje tem relação direta com a presença do crime organizado nos presídios do Brasil. Trata-se de um fenômeno que se generalizou a partir de uma economia que, digamos, está muito dinâmica na sociedade, que é o nicho da droga, principalmente da cocaína, que tem sido uma epidemia nas ruas, na sociedade brasileira, e com isso o dinheiro movimentado por essas organizações criminosas tem permitido, digamos, a expansão e uma organização cada vez mais difícil do ponto de vista do Estado, das instituições públicas, no sentido de que essas instituições possam exercer o controle dessa situação, tanto no presídio quanto na sociedade. Eu acho que é uma realidade que são duas dinâmicas que interagem de forma muito direta. Quer dizer, o que acontece dentro dos presídios hoje afeta a dinâmica do crime fora e, obviamente, que o dinheiro, a força que o crime encontra vem dessa economia, principalmente da droga. Mas veja o seguinte, o combate que a mim me preocupa, em 1986, com Roberto Campos, Mário Henrique Simons, o Delfim Neto, Serra, Moreira Alves, Sidney Sanches,
nós fundamos a Academia Internacional de Direito e Economia, para ver se conseguimos uma linguagem comum Perfeito. entre o jurista e o economista. O Roberto Campos era sempre um sujeito cáustico, inclusive as brincadeiras, às vezes, com os próprios economistas, ele brincava o seguinte, dizia o seguinte, que há 3 formas de um homem se arruinar. A primeira, a mais rápida, é com o jogo. A mais prazerosa seria com as mulheres, a mais segura era seguir o conselho de um economista. Ele era um economista. E, na verdade, nós fundamos para ver que quando o jurista não entende de economia, quando a economia não entende do direito, e a academia continua com 25 acadêmicos, juristas, 25, e alguns dos fundadores, o Delfim aí está, o Serra aí está, Fantástico. eu, com o Paulo Rabelo de Castro, entende? Mas eu tenho a impressão que uma das possibilidades, eu gostaria de saber a sua opinião, professor, porque é que hoje o dinheiro que circula de drogas, no meu livro Uma Visão do Mundo Contemporâneo, eu mostrava como tem trilhões, considerando todas as redes criminais que trabalham através de paraísos fiscais, é cortar a possibilidade da circulação através, entende, do sistema financeiro. Quantas empresas são controladas por pessoas que no passado ganharam o seu dinheiro de uma forma legal. Esse combate à corrupção hoje demonstra uma tentativa de cortar as asas da circulação. Porque a entrada de dinheiro de um lado para o outro, dinheiro vivo, ela não corre riscos, é algo que não tem circulação, não rende, né? A inflação que existe em alguns países. Então, como é que viria, do ponto de vista da economia, uma maneira de cortar as asas dessa riqueza que, enfim, ela se multiplica também pela multiplicação econômica dos rendimentos do produto do crime, né? Esse é um aspecto que o Brasil tem saído bem. O controle financeiro, COAF e a Receita Federal fazem um trabalho, e o Brasil tem uma legislação muito boa. Muito boa, e a legislação brasileira é muito avançada nessa matéria. Eu diria que o que explica a relativa fraqueza do crime organizado no Brasil, comparado com contextos como Colômbia, América Central, justamente, em parte, se deve ao fato que temos instituições, de uma maneira geral, muito mais organizadas do que esses países, muito mais fortes, mas principalmente porque o controle financeiro é exercido de forma muito rigorosa no país. Quer dizer, o crime organizado, ele procura continuamente caminhos para lavagem, legalização, né, a ocultação via atividades lícitas, né, então ele precisa encontrar uma maneira de passar do ilícito para o lícito, e esse processo é extremamente complexo no país. Quer dizer, é difícil comprar um bem em dinheiro, o COAF obriga, inclusive, a notificação de uma série de transações em dinheiro, de joias, carros de alto valor. Então, tudo isso faz com que o ambiente seja hostil do ponto de vista da atividade ilícita. Quer dizer, ela procura continuamente, encontra no transporte irregular de passageiros, a questão dos combustíveis é sempre um setor muito visado. Algumas áreas econômicas são mais vulneráveis, até pela característica, digamos, de um controle estatal mais diluído, mais frágil. Mas eu diria que o país ainda ainda tem vantagens no que diz respeito a esse aspecto em particular. A minha preocupação, o senhor Piquet Carneiro, é o seguinte: indiscutivelmente a COAF funciona bem. O nosso sistema financeiro é dos mais evoluídos do mundo, nível de controle, e rapidez, indiscutivelmente. Mesmo assim, nós temos, por exemplo, os hackers conseguem no sistema financeiro em torno de desvios de quase R$1 bilhão por ano, Sim. que retira através de atuação via internet. Agora, nossa legislação tributária, por exemplo, de não dar status aos paraísos fiscais para que eles possam ter um benefício tributário maior. Quer dizer, eu posso fazer tratados contra a dupla tributação de países que é um acordo, mas com os paraísos fiscais, nosso tratamento tributário é seguro no sentido de dar uma tributação maior. Mas o que me preocupa é que, nada obstante isso, todas aquelas empresas que se formaram em diversos outros países e que
na verdade foram formados com crime, se vierem aplicar dinheiro aqui, há um momento em que o controle, por mais rígido que seja, se o dinheiro é legítimo lá, aqui chega. Então, não é tanto a preocupação do controle interno, é o que vem de fora e que não é possível controlar lá fora, e onde o crime tem ainda conseguido. Apesar de hoje estar em um acordo com os principais países de tentar evitar o combate à corrupção severo, e também uma das formas, porque quantos candidatos no mundo inteiro, democraticamente, não foram apoiados pelo narcotráfico. Claro. Então, economicamente, ou indiretamente. Diretamente é mais difícil, mas indiretamente isso aconteceu. Não? Mas o problema econômico me impressiona, mas o problema de como tratar com o elemento humano, que é o elemento que teria que fazer o controle. Nós vamos fazer o seguinte: os meus queridos de trás da Câmara, meus queridos amigos de trás da Câmara, eles estão sinalizando, esse tempo é o nosso inimigo, uma entrevista boa com um amigo, e o tempo desse bloco está terminando. Nós vamos discutir isso sobre o elemento humano no combate ao crime organizado no sistema carcerário no Brasil no próximo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o professor Leandro Piquet Carneiro, analisando questões de segurança. Como eu faço em todo o programa, eu entrego um livro. Eu vou lhe entregar um livro editado pela Forense, o Tributo à Reflexão Multidisciplinar sobre Sua Natureza. Tem economistas aqui, entre eles está que eu coordenei, o Delfineto, o Hernani Galveias, o Fernando Rezende, Fábio Jambiase, e diversos juristas, como Canutilho de Portugal, entende? Ricardo Lobo Torres. Eu queria lhe oferecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito. Seguinte. Vamos então agora falar um pouco. Como é que vê o professor Piquet Carneiro o grande problema, se eu tiver um grande avião, mas não tiver um piloto à altura, isso não representa nada. Eu assisti um filme que, aliás, vale a pena ser assistido, chamado Sully, que é aquele piloto que conseguiu pousar um avião no Rio Hudson. Perfeito. E quando tentaram mostrar que foi uma loucura ele não ter chegado, mostrou que ele não podia chegar ao aeroporto, e ele fez um pouso. Quando disseram, o senhor caiu no Hudson, não, eu pousei no Rio Hudson. Então, na prática, o elemento humano é o fundamental. E hoje, a grande dificuldade em termos de elemento humano dentro do sistema carcerário brasileiro. O controle, através do mesmo controle dos celulares, é um controle relativo. Porque, na prática, eu não posso proibir visitas, e nas visitas a conversa, não sei que a conversa seja monitorada, e daí vem o direito à privacidade, que tem o preso de ter o contato pessoal. Essa ideia, por exemplo, do meu querido amigo Alexandre Moraes, de não permitir que o advogado fale confidencialmente, fere também um princípio da Constituição. Como é que se vê o grande problema que é o agente carcerário, o homem que está lá, que a sua família corre um permanente risco de ser atingida por aqueles que estão? Queria saber sua opinião a respeito. Eu acho que esse problema não é diferente do problema que ocorre nas polícias, principalmente as polícias militares, e na Polícia Civil, a forte assimetria entre os estados. Eu acho que esse é um grande problema nacional. A assimetria no que diz respeito à qualificação, preparo dos agentes policiais militares em vários estados. Tem déficits de formação reconhecidos, assim, são incapazes de planejar ações com qualidade, mesmo ações simples de policiamento. Então existe hoje eu acho que uma situação muito difícil, do ponto de vista da administração federal, no que diz respeito à capacidade de resposta muito diferenciada. Eu acho que hoje São Paulo tem um sistema penitenciário razoavelmente organizado, mas isso não é realidade no Rio de Janeiro e não é realidade no Nordeste. Então, acho que a primeira estratégia
consistente nessa área é formação. Eu acho que é preciso ter um programa, eu acho que para as polícias militares e para os agentes penitenciários que permita resolver as assimetrias, as enormes assimetrias que existem no país, no que diz respeito à capacidade operacional, formação técnica. Eu acho que esse é um assunto seríssimo. Não, isso indiscutivelmente é, porque em São Paulo nós temos quase 100 mil policiais militares. Exato. Quer dizer, as Forças Armadas brasileiras hoje representam 330 mil pessoas no Brasil inteiro. Quer dizer, 220 mil no Exército, 55 mil na Marinha, 5 mil na Aeronáutica. Agora, as polícias militares são quase 600 mil, mas não há uma preparação adequada na maior parte dos estados. São Paulo tem uma preparação razoavelmente adequada. Mesmo assim, a grande preocupação que eu sinto, porque eu tenho dado aulas na Academia de Barro Blanco e tenho, enfim, um bom relacionamento, alguns títulos que eles deram, a grande preocupação que eu vejo é como termos pessoas que possam estar vinculadas a um sistema carcerário, mesmo que eu qualifique, prepare, sem que estejam sujeitos a esta pressão que pode haver das ameaças. Porque o cidadão está disposto a receber qualquer tipo de ameaça. Eu sei que eu posso correr risco, estou disposto a dar minha vida, me preparei, os BOPs lá no Rio de Janeiro. Agora, quando se trata da família, de mulher, de filho, de mãe, isto faz com que a melhor das pessoas corre o risco de efetivamente quebrar a sua segurança, a sua linha, para proteger o seu próprio familiar. E o grande ameaça que hoje se faz para agentes de segurança, por exemplo, as companhias de segurança, elas, quando têm os agentes de segurança, elas normalmente alteram constantemente. 30 dias depois, esse não vai mais ser segurança daquela pessoa, para que, enfim, não venha a ser pressionado em nível de família. Como é que esse elemento humano, que eu até hoje não encontrei uma solução? Eu acho que esse é o segredo do sistema carcerário. O sistema carcerário no mundo inteiro ele tem por base um pacto de convivência entre a administração e os presos. Essa realidade do crime organizado, todo presídio é, em certo sentido, organizado, em parte, pelo crime, pelos criminosos e infratores que lá estão. Isso é um fato muito difícil de ser contornado. Apenas presídios que confinam presos em contexto de segurança muito extrema, com isolamento, esses presídios muito caros e com equipamentos de segurança muito avançados, efetivamente conseguem isolar os presos e bloquear a comunicação. Agora, de uma maneira geral, as unidades prisionais no mundo inteiro têm esse pacto implícito. Quer dizer, a administração precisa reconhecer, em certo sentido, a capacidade do infrator ali, né, apenado, de se organizar. E se não reconhecer, isso gera um conflito intransponível. Então, eu diria que mesmo um sistema carcerário muito bem organizado, como o da Califórnia, por exemplo, que é motivo de vários estudos, ele é completamente organizado em função desse pacto entre administração e preso. Então, todo crime, digamos, todo infrator, quando encarcerado, ele vive essa possibilidade de influenciar as regras dentro do presídio, de organizar a economia do ilícito, porque tudo é ilícito, um lugar para dormir, né, bens de higiene pessoal, tudo ali depende de algum tipo de troca, que é uma economia. Então, vários economistas até têm interesse em estudar os presídios, porque é como se fosse um experimento de um início de um Estado, de uma organização que surge ali para resolver problemas de escassez e de direito de propriedade. Então, é muito violento o conflito entre os presos. Isso, inclusive, inclui a questão de comportamento sexual dentro do presídio, que é tudo regulado por violência. Então, é um ambiente limite do ponto de vista da existência humana. E a administração penitenciária precisa lidar com essa
capacidade de auto-organização. E o faz. Eu acho que não existe sistema prisional que não tenha necessidade de ouvir, de dialogar com os presos, inclusive nesse sentido de reconhecer a força que o preso organizado tem dentro do sistema. Então, eu diria que a gente precisa aprender a passar, digamos, linhas do que é tolerável e do que não é. O que não é tolerável é ameaçar a família de um agente penitenciário fora do sistema. Um agente penitenciário que abusa de presos, que é violento, provavelmente será punido ali no âmbito ou será alvo de violência dos próprios presos. Então, esse pacto de convivência dentro dos presídios, ele acontece sem que a sociedade tenha uma visão clara do que está acontecendo ali. Mas, óbvio que se o crime tem capacidade de se articular dentro do presídio para desenvolver ações contra familiares, contra juízes, promotores, instituições, pessoas fora, aí uma linha importantíssima foi, digamos, rompida. Né? Eu acho que aí a situação exige um nível de articulação, de intervenção muito diferente do que eu acho que o dia a dia do presídio tem. O dia a dia do presídio tem convivência, negociação e regras implícitas de tolerância. Né? Uhum. Agora, para o problema brasileiro, nós estamos encerrando o programa, professor, vê alguma solução imediata ou ainda vai levar muito tempo até que consigamos enfrentar esses dilemas que vimos recentemente em Manaus, Rio Grande do Norte, Rondônia? O senhor vê uma luz no fundo do túnel? Eu vejo a necessidade urgente de resolvermos o déficit de vagas. Eu acho que não é possível avançar sem um tratamento adequado do que diz respeito a espaço. É desumano. É desumano, quer dizer, eu acho que é preciso resolver isso imediatamente. E é preciso acumular competência na gestão, exatamente no sentido que discutimos aqui, a formação técnica, o desenvolvimento de protocolos, processos. É preciso melhorar enormemente a gestão e isso é possível fazer em médio prazo. Né? A construção de unidades E há muitos crimes que não precisaria o cidadão estar na greve, poderia estar fazendo, porque nós temos, infelizmente, quer dizer, um sistema carcerário que tem praticamente o dobro de pessoas para as vagas que temos e, por outro lado, muitos lá estão, alguns, inclusive, já poderiam estar na rua e os processos não são examinados por acúmulo de processos no judiciário e muitos poderiam ter penas alternativas e não estarem sendo recolhidos a qualquer. Professor Piquet Carneiro, eu fiquei muito grato pela sua presença aqui. Os telespectadores me consideram importante o problema carcerário no Brasil, mas esse aspecto realçado pelo professor Piquet Carneiro me parece extremamente relevante. Nós temos no Brasil uma distorção profunda entre aquilo que a ministra Cátia Abreu chama de supersalários e os salários que são dados para professores, agentes públicos, policiais, etc. Então, esse diferencial faz com que é muito difícil termos, em alguns estados, polícia de alta qualidade, gente capacitada. Isso traz problemas de administração muito difícil. Enfim, são problemas que temos que refletir nesse país e creio que a crise que tivemos no início desse ano demonstra que há necessidade das autoridades rapidamente enfrentarem esse dilema. Meu caro professor Piquet Carneiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.